Olá, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou a Maria Salomão e nós vamos dar continuidade ao estudo do livro dos Espíritos. Nós entramos em um capítulo novo, capítulo 3, Criação. Então vamos lá. Questão número 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Então, Kardec pergunta aos espíritos se o universo foi criado ou se ele já existia como Deus. E os espíritos respondem: sem dúvida que ele não pôde fazer-se por si mesmo. Se fosse de toda a eternidade como Deus, não poderia ter sido obra de Deus. Então a gente percebe, meus irmãos, que aqui Kardec ele pergunta se o universo já existia junto com Deus. E a resposta dos espíritos é muito óbvia, onde fala assim, que se ele existisse antes que Deus, ele não poderia ser criado por Deus. Então é tão amplo o campo de conhecimento na Terra que está para nascer nela um homem que conheça todas as coisas em um só conjunto, né? Em um só sistema. As divisões existentes em tudo o que se sabe são para facilitar a compreensão de tudo que se quer aprender aqui. Aí a gente vê que nesse sentido que a medicina, o direito, a mecânica, a religião e a própria cultura se dividem em variadas especialidades. Tudo se divide para ser melhor compreendido e disseminado. Tudo aqui precisa ser entendido melhor. Se a gente colocasse aí um saco cheio de letras do alfabeto, nunca entenderíamos o seu grande objetivo, ao passo que, se a gente colocar inteligências e dividir essa harmonia de mentes, compreenderemos melhor a missão das criaturas, a missão de instruir. Deus dividiu o seu saber pelas leis, e essas leis que determina o que nós vamos fazer ou deixar de fazer no universo. Então a gente precisa ter um outro tipo de compreensão para entender todas essas questões que estão no Livro dos Espíritos. Na questão 38, como Deus criou o universo? Então Kardec pergunta: como será que Deus criou o universo? Essa é uma dúvida de todos nós, claro, por isso que Kardec trouxe essa dúvida. E os espíritos respondem: por sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade poderosa que estas belas palavras da Gênese. Deus disse que a luz seja e a luz foi. Então, essa parte da Gênese muito bonita, onde Deus diz: faça-se luz e a luz se fez, explica que a criação do universo ela foi feita por Deus e da forma que Deus quis. Ele disse: faça, e isso aconteceu. O princípio da criação se perde assim da noite para a eternidade. É muito difícil nós entendermos. Os sentidos humanos, se não assim os espirituais, não alcançam as respostas que as coisas podem dar pelo estado de desintegração, por faltar qualidades no registro mais profundo. São essas essências, assim, as coisas mais sutis que, que a gente não consegue ainda ter a maturidade para entender. Tudo, desde o átomo até o acúmulo das galáxias, fazem-se e desfazem-se pela vontade de Deus. Tudo é vontade de Deus, tudo é vontade divina. É uma ação contínua, sem que haja princípio, nem fim, nem deliberações humanas. Os números dominados pela inteligência humana são fracos. Para essa contagem de ordem ainda que a gente percebe nas linhas aí os segredos de Deus. Se nós quisermos saber como Deus criou o universo,
Nós teremos que estudar a existência da própria criação. Então a gente vai ter que estudar o próprio Deus. Enquanto isso não ocorre, enquanto a gente não tem entendimento, a gente tem que se contentar com a inspiração de Moisés na Gênesis, que ele diz assim, que Deus falou, faça-se a luz e a luz seja feita. Está na Gênesis capítulo 1, versículo 13. É muita pretensão ainda dos homens, mesmo dos que transitam aí na ciência, querer compreender os detalhes de como Deus criou tudo isso. Como que tudo isso surgiu? Ainda não temos essa capacidade. Questão 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Então, Kardec pergunta aos espíritos: a gente pode conhecer como que houve a formação dos mundos? E os espíritos respondem: tudo o que se pode dizer e podereis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada pelo espaço. Então, tudo que a gente pode compreender, Kardec fala que é formação da matéria, condensação da matéria espalhada aí pelo espaço. Então, é bem difícil ainda a gente compreender, né? É um capítulo que eu estou tentando resumir de uma forma simples, mas que a gente possa entender que a nossa capacidade ainda está longe. Então, a gente percebe que é de tamanho interesse dos homens e de ciência saber quando se deu a formação da Terra, de outros mundos, né, que bailam aí no espaço cósmico. E os homens lutam com todas as possibilidades aí através da matemática, da ciência, da astronomia, do raciocínio ilustrado, da formação lógica humana, dentro de várias ciências. E isso vem de muito tempo, essa busca desse conhecimento. Então, muitos cálculos já foram feitos, muitas teorias já foram lançadas para saber como que houve aí a criação, né, a formação do universo, e ainda não se chegou a, a uma resposta ideal, científica e que se convence. Então, por mais que ainda nosso mundo tenha máquinas ou sofisticadas ou teorias bastante interessantes, ainda não conseguimos chegar ao que nós precisamos ter nessas respostas. Questão 40. Os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo de condensação da matéria e dos mundos em via de formação? Os cometas, gente, nós estamos falando de cometa agora. Kardec pergunta se os cometas é o que a gente pensa, né? Uma condensação da matéria ou um mundo em formação? O que é os cometas? E os espíritos respondem: isso é exato, mas o que é absurdo é crer-se em sua influência, quer dizer, a influência que vulgarmente se lhe atribui, porque todos os corpos celestes têm a sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Então ele fala assim que é verdade, né, que os cometas, ele pode ser aí o início de uma formação dos mundos, né, um princípio aí de condensação da matéria. No entanto, é um absurdo nós, homens, pensarmos que o cometa ele vai influenciar tão grandiosamente em tudo. E não é bem assim. Ele tem a sua influência em virtude aí dos fenômenos físicos que acontecem. Então, aos cometas, assim que a gente se refere aqui como viajantes siderais, foi dado um trabalho no roteiro que lhe cabe passar de purificação da matéria. Isso é feito em cadeia. Então, dos cometas, se desprende algo em sequência por onde andam. Então, por onde se passam os cometas, há o desprendimento de algo, né? Por onde andam. Para que o próprio fluido que se estende ao infinito se transforme e se alinhe, retomando as posições desejadas pelos engenheiros siderais, em plena coerência com a vontade maior na formação, quando necessária, das gênesis das galáxias. Então, existem os engenheiros siderais
existem os espíritos responsáveis por essa engenharia de formação dos planetas, e todo o corpo, toda a matéria em que pese a essência dela, ela tem com certeza fluidos, e esses fluidos eles iriam fazendo a sua função conforme iam passando os cometas. Questão 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que compõe disseminar-se de novo no espaço? Então, Kardec pergunta: um mundo formado, por exemplo, pode desaparecer e a matéria desse mundo se disseminar, se perder aí no espaço? E os espíritos respondem: sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, sim, o mundo pode se desaparecer porque Deus ele vai se renovando, né? Existe essa renovação de tudo e também do mundo. Tudo que existe renova-se no turbilhão esquemático do Criador. Tudo renova-se. Tudo para o qual foi estabelecido um princípio sob as leis que regem a matéria tem certamente um fim na regência das mesmas leis. Então, tudo que existe tem um fim. Tem um começo, um meio e um fim, em virtude das leis que regem as matérias. Entretanto, no que tange ao espírito, isso foge às nossas deduções, por não alcançar elas o princípio desta lei e ser movido o espírito por outras leis que sustentam a vida na vida de Deus. Então, é diferente as leis que regem a matéria com as leis que regem o espírito. O espírito, princípio inteligente, é diferente da matéria. Enquanto o mundo se acaba e é criado novamente, o espírito não se acaba. O espírito foi criado por Deus e ele vive eternamente. E na última questão de hoje, a questão 42, podemos conhecer a duração da formação dos mundos na Terra, por exemplo? Então a gente pode conhecer se a Terra, quanto tempo ela vai durar? E os espíritos respondem: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse saber ou conhecer o número de séculos dessa formação. Então os espíritos respondem: não tem como a gente saber e dizer para você a duração, a formação de um planeta, de uma galáxia, a formação da Terra, a duração, quanto tempo a Terra vai existir. Já pensou se os espíritos falassem aqui nessa questão 42? A Terra vai acabar no ano de 2012, como foi aí muito divulgado, e não houve esse fim da Terra como um mundo físico. Houve, assim, um fim de um ciclo. No entanto, se os espíritos falassem vai acabar em 2012 e estivesse aqui, todo mundo já se matava antes. Haveria muitos suicídios. E para que isso? Sendo que seria uma mentira, não tem como, é só Deus que sabe. Não podemos fazer avaliação daquilo que foge aos nossos sentidos. Podemos sim contornar os valores e perceber a grandeza da criação de Deus como estímulo para novos entendimentos. As portas são infinitas, como infinitos são os mundos. A gente entra por algumas que estará ali no nosso caminho e a gente vai sair por outra. E saber que a luz do entendimento despertará o nosso coração. Então as portas são abertas, a gente não pode contornar, a gente não pode dizer quando vai ter fim a Terra, mas a gente, claro, os astrônomos, né, os cientistas, eles fazem uma avaliação em virtude dos estudos que há aí no todo o nosso universo, acerca de quanto tempo que dura um planeta e no caso das condições da Terra. Mas isso tudo não é uma fórmula exata, isso é um contorno que se faz, um estudo que se faz em cima disso, né? E a gente tem que ficar muito tranquilo, porque quando a Terra terminar, a gente não vai estar aqui, não. E a gente vai estar em outros mundos, porque há muitas moradas na casa do Pai, diversos mundos habitados. E a gente precisa despertar o nosso coração com tudo isso. Que Jesus abençoe a todos nós. Até o próximo estudo do Livro dos Espíritos.